Pessoal, conforme vocês também têm disponível esse material lá na plataforma, e como foi aí o cronograma da aula de hoje, né? Esse nobre cidadão que se apresenta aí na tela, ele virá conversar conosco aqui sobre algumas ideias centrais de organização, de direcionamento, né? De planejamento da educação para o trabalho diretamente com os bebês. Por isso, pessoal, a obra desse cidadão chamado Paulo Foch se chama, afinal, o que os bebês fazem no berçário? Comunicação, autonomia e saber fazer de bebês em um contexto de vida coletiva. Olha só, pessoal, que pergunta legal, né? O que os bebês fazem lá no berçário? Paulo Foch, né, é um cidadão pesquisador, né, bastante curioso. Aliás, eu estava assistindo uma entrevista dele que ele falou assim: quando eu entrei dentro de uma escola de educação infantil e fiquei responsável por um monte de bebês, eu tive uma certeza que o que é ser professor em qualquer um outro nível de educação não tem nada a ver com a educação infantil, porque eu precisei me reorganizar, eu precisei me reinventar para, de fato, ser professor dentro da educação infantil. E aí, pessoal, esta obra não foi feita, né, não foi elaborada dentro do ar-condicionado para vir para a gente como, né, uma receita de bolo. Foi feita a partir de vivências, de experiências e de pesquisas feitas pelo autor, por esse nobre cidadão que está aqui, Paulo Foch. E é sobre ele, sobre essa obra, que com certeza, né, vocês vão ter questões lá no dia da prova que nós vamos conversar agora, beleza? Abre aspas, pessoal. Olha só, né? Paulo Foch vem trazer uma reflexão sobre o que acontece de fato dentro das creches no trabalho junto aos bebês, né? E aí ele coloca lá, né, um direcionamento sobre práticas cotidianas nas creches. Abre aspas, porque é a palavra do autor. Deve ser compreendida, o que deve ser compreendida, né? As creches, tudo aquilo que acontece no dia a dia, como um lugar de vida, tecido por vários fios, juntos e em conjuntos, tramados e constituídos pela ação do eu com os outros e do outro, que supõe estar em contínuo exercício de construção. O que ele está querendo dizer, pessoal? Que a creche, as práticas cotidianas devem ser constituídas, né, por um universo de encontros, aonde as várias experiências elas se encontram, e tudo isso na relação, né, do sujeito com ele mesmo e com os outros, ele vai se desenvolvendo. E acima de tudo, né, Paulo Foch coloca aí, que supõe estar em contínuo exercício de construção. Então, todas as práticas cotidianas, elas devem ter como prerrogativa um planejamento, mas não um planejamento acabado, que está sempre em contínuo exercício de construção, ou seja, todos os dias nós vamos aprimorando as nossas práticas, dado as informações novas que nós recebemos, dado, né, os desafios novos que se apresentam. Olha que bela frase para ser, de repente, um enunciado de uma questão, né? As práticas cotidianas nas creches, o cotidiano, o currículo trabalhado, o planejamento pensado coletivamente, né, para compreender a escola como um lugar de vida, né? Então, Paulo Foch vem dizer assim, é um lugar de vida, né, que vai sendo, né, tecido aos poucos, né, por vários fios, juntos e em conjuntos, tramados e constituídos, né, pela ação do eu, né, do eu da criança, do eu do professor, que é a grande referência, né, com os outros
e também do outro, né? E supõe estar em contínuo exercício de construção. Olha só, importante isso, hein, pessoal? Ah, Joel, agora sim. Que o Paulo Fock, lá no primeiro capítulo, ele vem falar ainda sobre essas práticas cotidianas para a educação infantil. Ele vem falar, pessoal, da instituição escola para o atendimento da educação infantil e suas funções, ou seja, as funções da creche. Pessoal, aqui, se eu fosse contratado pela VUNESP para elaborar uma questãozinha para vocês lá no dia do concurso, seria esse o conteúdo que eu estaria utilizando, sobre as funções da creche. Por quê, pessoal? Hoje nós temos a responsabilidade de cuidar e educar, que vai muito além do cuidado, que vai muito além da visão assistencialista, que, como nós vimos, anterior a 1988, anterior a 1996, a LDB em 1996 traz como prerrogativa, a BNCC traz como prerrogativa, que é cuidar e educar. Educar é uma preocupação com o desenvolvimento integral da criança, não é só o cognitivo, é o desenvolvimento, né, integral. Joel, fala para a gente, não deixa a gente fora desse contexto. O que é que o Paulo Fock traz sobre quais são as funções da creche, da escola? Eu trabalho numa escola, uma instituição educativa de educação infantil, eu trabalho na creche. Para Paulo Fock, né? O que ele vem trazer para nós como sendo função da escola? São três, pessoal, três funções: função social, função política e função pedagógica. Isso aqui vocês têm que gravar, pessoal, porque é uma eminência de uma questãozinha lá no dia do concurso. Joel, o que vem a ser, né, dentro da função social, função da creche na visão de Paulo Fock? Consiste em acolher para educar e cuidar. Como uma instituição social, porque cuida do social, a função da creche ela está nessas duas prerrogativas. É na função social que se educa, é na função social da escola que se cuida dentro da educação infantil. Pode ter lá no dia da prova, né? Diante da teoria de Paulo Fock, no que diz respeito às práticas cotidianas e planejamento da educação infantil nas creches. Qual das funções existe o direcionamento claro e preciso do educar e do cuidar? Aí tem lá, função social, política e pedagógica. Ah, mas aqui tem, né? Pode me confundir, porque a função pedagógica é educar, coisa e tal. Dentro da função social da escola está o educar e o cuidar. Porque nós temos a família, que é uma instituição social, que tem a prerrogativa do cuidado e apresenta na escola esse cuidado para ter uma continuidade com relação a esse cuidado, mas ir além disso. Como a creche, instituição social formal, ela vai dar continuidade, né, ao cuidado, mas vai educar também, vai prezar pelo desenvolvimento integral das crianças. Por isso que nós trabalhamos e muito a questão lúdica dentro das escolas, porque é na questão lúdica que nós temos um ato intencional, que nós temos um objetivo para que a criança, né, alcance. Então, função social na prerrogativa de educar e cuidar. Função política, contribuindo para que meninos e meninas usufruam de seus direitos sociais e políticos e exerçam seus direitos de participação, tendo como em vista a sua formação para a cidadania. Função política que não tem nada a ver com partido político, pessoal. Não tem nada a ver com a prática política de partido político. Função política é o ato de se relacionar com o outro, e dentre esse outro, o ato de se relacionar com o ambiente, com a sociedade onde o cidadão está inserido,
para que ele possa ter os seus direitos assegurados, para que ele possa participar ativamente e para que ele possa exercer a sua cidadania da melhor maneira possível. Então, a nossa função no dia a dia, né, a nossa ação, ela é política, porque é dentro de um contexto social e dentro desse contexto social nós temos várias prerrogativas, inclusive a prerrogativa do direito, da participação e do exercício da cidadania. Então, guardem isso, pessoal. É o desenvolvimento da criança para ele se compreender como sujeito de direito, mas sujeito de dever. Quando você lá dentro da sua sala de aula, mesmo o pimpolho lá de 2, 3 anos, você constrói uma situação de regras, você está colocando para ele que para viver em sociedade não é só o que ele quer, mas é um combinado, porque esse combinado significa o exercício pleno da cidadania, do direito, mas do dever também. Então, para Paulo Foch, a função política, ela existe e deve existir dentro da creche. Legal, né, pessoal? Não pode, né, passar desapercebido essas informações aí, hein? Aqui eu volto a repetir para vocês, ó. Quando a gente pega uma definição do autor sobre algo, é praticamente certo que tem questão lá no concurso público. Função pedagógica, lugar privilegiado de convivência e ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas entre crianças e adultos. Olha só, pessoal. Vimos a função social, porque nós estamos falando, né, de instituições sociais, família e escola. Vimos a função política, que é o ato do relacionar-se com o outro num contexto social, pautado por direitos, pautado pela participação, pautado pelo exercício da cidadania, mas a função pedagógica é o desenvolvimento, a continuidade do desenvolvimento. Por isso que dentro da função pedagógica da creche, a rotina, a prática cotidiana, ela deve ser planejada, né? Planejada para que haja convivência e para que haja a ampliação dos saberes. Considera aquilo que o aluno já sabe, o conhecimento prévio, mas tem a prerrogativa de ampliar esses saberes e conhecimentos, né? Advindos, pessoal, dessa relação, né, de crianças com crianças e também da interação com os adultos. Então, essas 3 funções aqui, pessoal, né, também é um slide para que vocês possam colocar lá na porta da geladeira, no ambiente da casa que vocês frequentam mais, para que vocês guardem isso, pessoal. Olha as palavrinhas. Função social, educar e cuidar. Função política, direitos, participação, exercício da cidadania. Função pedagógica, né, lugar de convivência e ampliação de saberes, né, de conhecimentos, e esses saberes e conhecimentos, eles, né, são possíveis a partir das relações e das interações entre as crianças e a participação, evidentemente, dos adultos, porque nós, como professores, somos os adultos da relação. Legal?